Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Boa noite para os ouvintes da Palavra de Deus que estão me ouvindo neste momento. Hoje eu tenho um tema que é muito polêmico, muito interessante e muito educativo, que é sobre escatologia bíblica. Se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 6, que fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que esse tema vai interessar muito a você. Amém? Então diz assim, no capítulo 6, do versículo 1, diz assim: E vi quando um cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como esse capítulo 6, ele é um pouco longo, ele tem 8 versículos, vai ficar muito longo o vídeo, eu vou abreviar. Então nós vemos aqui sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. O que significa esses 4 cavaleiros do Apocalipse em escatologia bíblica? Em primeiro lugar, os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos e representam acontecimentos proféticos para acontecer antes do fim do mundo, no período da grande tribulação. Na visão do apóstolo João, descrita no capítulo 6 e o versículo 1 de Apocalipse, ele vê um cordeiro que representa o próprio Jesus, com um livro na mão que abre os 7 selos do livro. E dos primeiros 7 selos, 4 são enviados em forma de 4 cavaleiros sobre a terra. Para que nós possamos entender melhor o livro do Apocalipse, é bom lembrar que se trata de um livro simbológico e para poder entender é preciso interpretar alguns símbolos, como nós vemos aqui na leitura. Selo significa algo secreto, garantia, autenticidade revelada na palavra de Deus. A palavra cordeiro também representa Jesus Cristo. A palavra cavalo significa força e velocidade. A palavra coroa significa reino e governo. A palavra balança significa comércio. A palavra cavalo branco significa vitória. A palavra cavalo vermelho significa guerra. A palavra cavalo preto significa fome. E o cavalo amarelo significa morte. Os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Deus. Estes acontecimentos sobre a terra revelam a chegada da justiça de Deus sobre a humanidade rebelde. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que está escrito: Temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. O primeiro cavaleiro, que é do cavalo branco, existe 2 correntes teológicas de interpretações diferentes. A primeira interpretação sugere que o primeiro cavaleiro é Jesus, montado em um cavalo branco que sai para julgar e combater com justiça. O branco simboliza pureza, paz, conquista e a verdade através do Evangelho, combatendo o pecado, a apostasia, a injustiça e as falsas religiões. A segunda interpretação do cavaleiro branco
por alguns teólogos, se refere ao anticristo. Ele é o falso imitador do verdadeiro Cristo, que também está associado a um cavalo branco. No início da tribulação, o anticristo receberá autoridade, ou seja, uma coroa, e travará uma guerra que tem o nome de arco, conquistando todos os que se opõem a ele. Esta descrição concorda com a visão de Daniel do chifre pequeno, que sobe ao poder e está empenhado na conquista. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Daniel capítulo 7, versículo 21. E Apocalipse capítulo 13, e versículo 7. O segundo cavaleiro, que é o vermelho, que tira a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Refere-se a uma guerra terrível que estourara no fim dos tempos. Essas guerras incluirão a ascensão do anticristo ao poder e a batalha de Gog e Magog, que está escrita em Ezequiel, capítulo 38, versículo 39. Atualmente, irmãos, existem 9 nações que possuem armas nucleares no mundo. Essas nações são as maiores potências militares do mundo, que é a China, Coreia do Norte, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. Também existe uma organização internacional militar, composta por 31 países que possuem um forte poderio militar mundial. Nós sabemos que, no momento, está havendo guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E nós sabemos que a Ucrânia ela está aliada à OTAN, que é uma organização militar na Europa com 31 nações. Quando uma nação da OTAN ela é invadida, ou seja, declarada guerra, com certeza as outras nações, que são 31 nações, elas também se envolvem nesta guerra. A Rússia é uma das maiores potências militares, né, que existe um arsenal de bombas atômicas com ogivas nucleares. Segundo os estudiosos, né, em ciências políticas e geopolítica, a Rússia ela tem aproximadamente 6.000 bombas com ogivas nucleares. Essas ogivas nucleares, todas essas bombas, ela tem capacidade de destruir praticamente o mundo inteiro. Então nós vemos aqui que o cavaleiro vermelho é o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da morte, né? Que haverá no final dos tempos no governo do anticristo. Na história da humanidade nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais, que foi a primeira em 1914 até 1918, e depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945 com o nazismo de Hitler. Envolveu várias nações da Europa. E milhões de pessoas morreram nesta guerra através de fome, de guerras e de epidemias. Então, este cavaleiro da morte simboliza as guerras, simboliza as batalhas que vai haver no final dos tempos no governo do anticristo, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. O terceiro cavaleiro, que é o preto, com uma balança na mão, que representa a fome que ocorrerá no mundo. Sabemos que no mundo, nos países pobres, a fome predomina, com índices alarmantes por falta de alimento e escassez, e os preços são inflacionados. Nós sabemos que milhões de pessoas neste momento estão passando fome, necessidade, principalmente os países mais pobres da África, da América Central e da América do Sul e até aqui no Brasil. São milhões e milhões de
de pessoas que estão passando necessidade por causa do desemprego, por causa da fome, por causa da inflação e por causa também da ganância das grandes empresas e dos grandes capitalistas. Eles investem muito em tecnologia e também em armamentos nucleares e investimentos capitalistas para gerar lucros. Porém, é pouco investimento, né, por parte dos governos gananciosos, ditatoriais, que não se preocupam com a população mais pobre. E por isso, a fome ela está se alastrando no mundo. Porém, quando houver a Terceira Guerra Mundial, a fome vai piorar mais ainda por causa do desemprego, das grandes empresas que serão destruídas por causa da guerra e muita gente vai passar necessidade. O quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 7, representa também a morte na terra, com autoridade para matar a espada e pela fome. 1/4 da população mundial morrerá pelas guerras, pelas fomes, doenças, epidemias e pragas, como AIDS, câncer, coronavírus, gripe espanhola, que já aconteceu, né, no século passado, e a peste negra também na Idade Média. Concluindo, esses 4 cavaleiros do Apocalipse são os cavaleiros que, na realidade, está relacionado às pragas que acontecerá na grande tribulação com o governo do anticristo na terra, como já vem acontecendo desde a ressurreição de Jesus até os dias atuais, por causa do pecado na terra. Porém, no período da grande tribulação, no reinado do anticristo, este 4 cavaleiros do Apocalipse será justamente as pragas, né, sobre a humanidade por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual, por causa do ateísmo, da falta de fé em Deus, por causa da ganância das pessoas, né? Enfim, muitas coisas daquilo que desagrada a Deus. Por causa de tudo isso, Deus ele está irado com esta nação, e estes 4 cavaleiros do Apocalipse eles são justamente a forma de Deus enviar, né, a sua cobrança, o julgamento de Deus sobre a humanidade. Amém? Que Deus abençoe. Acredito que este assunto tenha servido para edificar a edificação espiritual da tua vida em conhecimento sobre Apocalipse, que é o estudo dos finais dos tempos. Amém? Que Deus abençoe, dê o seu comentário e dê o seu like. Amém? Deus abençoe.